Antes delas descerem. Bem, ó a galera aí. Fora os outros aí que estão. Um tá dormindo, o outro tá aqui. Exatamente, Sofia. Exatamente. Agora, ó. Vamos orar, Sofia? Vamos orar? Vamos orar? Vamos orar? Não, vamos orar. Amém? Obrigado, Pai amado, por esse dia. Obrigado, Deus, pela oportunidade que nós temos de estar aqui na Tua casa. Agora, em especial, nós pedimos, ó Deus, pelas nossas crianças, ó Pai. Nos capacite, ó Pai, nos dê condições, ó Pai, de ensinarmos o Teu Evangelho a elas. Que nós possamos sermos, ó Deus, capazes de ensinar o Teu amor a elas, ó Pai. Que a nossa missão, ó Deus, seja ensinar elas, ó Deus, a Te amar, ó Deus, a Te servir, ó Pai. Esteja, ó Deus, com as professoras ali, ó Pai. Esteja também com as crianças, acalma o coraçãozinho delas, que elas possam, ó Deus, prestar atenção ali no que vai ser ensinado a elas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Sofia, comporta, viu? Amém. Beleza, gente? Peço desculpa a vocês pela voz, tá? Já estou aí na terceira semana aí tentando curar essa minha voz aqui, mas ainda não foi da vontade de Deus. Deus está me ensinando muito com isso. Então, mas peço desculpas se eu começar a tossir. Quero muito poder compartilhar da palavra com os irmãos hoje. Peço que você abra a sua Bíblia lá em Atos, capítulo de número 8. Nós estamos numa série chamada Ide. E o cerne, a essência dessa série é falar sobre missões, a missão da igreja, a missão nossa, qual é a nossa principal, a razão da nossa existência, qual é a nossa principal missão aqui neste lugar, nesse mundo. Semana passada, por exemplo, nós falamos sobre vocação. Nós vamos voltar a falar sobre vocação. Ou seja, você não precisa ser um pastor, você não precisa ser um missionário exclusivo para poder levar a palavra de Deus, para honrar o ID. Você pode muito bem usar a sua profissão, o seu trabalho para poder falar de Jesus, para poder levar a palavra de Jesus às pessoas. Amém? Hoje nós vamos ler ali a partir do verso número 26. Atos 8, a partir do 26. Diz assim: Um anjo do Senhor disse a Filipe: Vá para o sul, para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza. Filipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope, o eunuco responsável pelos tesouros de Cândice, a rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração e estava no caminho de volta. Sentado em sua carruagem, lia em voz alta o livro do profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: Aproxime-se e acompanhe a carruagem. Filipe correu até a carruagem e, ouvindo que o homem lia o profeta Isaías, perguntou-lhe: O senhor compreende o que lê? O homem respondeu: Como posso entender sem que alguém me explique? E convidou Filipe a subir na carruagem e sentar-se ao seu lado. Era esta passagem das Escrituras que estava lendo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante dos tosqueadores. Não abriu a boca. Foi humilhado e a justiça lhe foi negada. Quem pode falar de seus descendentes? Pois sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: Diga-me, o profeta estava falando de si mesmo ou de outro? Então Filipe
começando com essa mesma passagem nas Escrituras, anunciou-lhe as boas novas a respeito de Jesus. Prosseguindo, chegaram ao lugar onde havia água. Então o eunuco disse: Veja, aqui tem água. O que me impede de ser batizado? Filipe disse: Nada o impede, se você crer de todo o coração. O eunuco respondeu: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, os dois desceram até a água e Filipe o batizou. Amém? Vamos orar mais uma vez? Deus, perdoa, Deus, os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Te peço, Deus, que Tu fale aos nossos corações nessa noite, que sejam, ó Deus, as Tuas palavras, e que seja, ó Deus, a palavra, ó Deus, que transforma, a palavra, ó Deus, que dá vida, ó Pai. Se faça, ó Deus, presente em cada um de nós, nos inspire com a Tua palavra, nos ensine, ó Pai, e que nós possamos ser obedientes, ó Deus, a ela. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem. Eu gosto muito desse episódio. Principalmente eu gosto do capítulo 8 e do capítulo número 9 de Atos. O livro de Atos, ele é muito legal. Ele é muito legal. Em alguns momentos ele se torna um pouco difícil de você entender o que está acontecendo, mas a história, ele está narrando aqui, o livro de Atos, ele está narrando a história da igreja, ele está narrando o início da igreja, lá, ó, do comecinho. Então Jesus sobe aos céus e aqui começa a igreja, começa lá com Pedro pregando, 3.000 pessoas lá se convertendo ao Evangelho. Cara, essa época aqui deve ter sido uma época muito louca, muito doida. Imagina os discípulos, os apóstolos pregando, as pessoas se convertendo, a igreja crescendo, os irmãos se reunindo nas casas, estudando a palavra de Deus, orando, e o evangelho crescendo, crescendo, crescendo. Quando chega aqui no capítulo número 8, um pouco antes, no 7, você vai ver o martírio de Estevão. Cara, você chora só de ler a narração ali do que acontece com Estevão. Estevão pregando a palavra de Deus, pregando o evangelho de Deus, ele é apedrejado. E ele não para, ele não cessa de pregar a palavra de Deus. E no final, lá, no versículo número 60 do capítulo 7, quando Estevão ele já está quase morrendo, e mesmo assim ele não parava de pregar, ainda ele faz que nem Jesus aqui. Ele fala ali, né? Senhor, não os culpes por esse pecado. Então esse capítulo aqui, a partir da morte de Estevão, começa a perseguição. A igreja começa a ser perseguida. Então começa aqui os dispersos, os discípulos eles começam a fugir, eles começam a se dispersar. Só que enquanto eles vão se dispersando, eles vão pregando o evangelho. E o evangelho ele começa a se alastrar por tudo quanto é lugar, por tudo quanto é cidade, tudo quanto é país. E aqui nesse episódio eu gosto desse relato aqui de Filipe, porque mostra aqui qual é a função de um missionário, qual é o objetivo da vida de um missionário. Você tem vários estilos de missionário. Você vai encontrar missionário de tudo quanto é chamado e vocação. Você vai encontrar missionário sendo vocacionado para a África, para o Japão, para a Europa, para o Rio Grande do Sul, para tudo quanto é lugar. Você vai encontrar missionário. E a cada domingo eu vou trazer aqui a história de um missionário. Hoje eu trouxe a história de um missionário, além do missionário Filipe.
E o que a gente vê na história de um missionário? O missionário, ele está à disposição do chamado de Deus. Ele vai para onde Deus pedir. Para onde Deus mandar, ele vai. E antes de Filipe chegar aqui até um lugar deserto, Filipe ele estava bem. Filipe, ali no capítulo número 8, a partir do verso número 4, Filipe ele era um dos dispersos, era um dos que estavam fugindo da perseguição e pregando o evangelho. Ele foi parar num lugar chamado Samaria, que eram os rivais lá dos judeus. Lá ele estava pregando a palavra de Deus. As pessoas estavam aceitando, estavam se convertendo. O evangelho estava crescendo lá. Havia milagres, havia cura. A igreja estava bombando. Estava bombando a igreja. O ministério de Filipe, digamos assim, estava top. Entendeu? Ele estava lá lutando contra falsos profetas. E Deus estava abençoando e a igreja estava crescendo. Isso você vai reparar. Pode perseguir, pode ter perseguição, pode ter o que for. O evangelho, ele cresce, a igreja, ela cresce. Eu vou te falar, talvez você possa ficar até assustado com o que eu vou dizer. Os crentes ficam falando aí, né? Nossa, mas vai começar a ficar difícil, pastor. Vai começar a ficar muito difícil. Vou te falar, tomara que fique difícil. Tomara que fique difícil, porque às vezes eu acho que precisa ficar difícil as coisas para a gente poder se dar conta, se ligar, que a gente precisa pregar o evangelho. Deus precisa nos tirar do conforto, Deus precisa muitas vezes tirar o nosso conforto, o nosso sofazinho, o nosso bem bom, para a gente se ligar que o evangelho precisa ser pregado. E se você for ver todos os momentos onde houve um avivamento na igreja, toda a história, tanto bíblica, quanto na história depois dos apóstolos, os momentos onde tiveram mais avivamento foram nos momentos onde houve mais perseguição, onde houve muita retaliação e perseguição aos evangélicos. É sempre assim. Você pode ver. Sabe onde que a igreja mais cresce hoje no mundo? Na China. A China, para você que não sabe, você não pode pregar o evangelho na China. Você não pode carregar uma Bíblia na China. Agora, pasmem, lá é um dos lugares onde mais cresce o evangelho. Não sei quantas Bíblias você tem em casa. Eu não sei quantos aplicativos que você tem no celular. Lá não pode, nem no celular você pode ter. Eles rastreiam. Aí o que acontece com eles, pastor? Eles tiram a Bíblia? Não, eles prendem. Olha só que legal. A gente não tem acesso a várias notícias. Eu vou começar a trazer notícias aqui também, atuais. Porque essas notícias elas não passam em Fantástico, elas não passam no jornal. Por exemplo, olhe pelo Afeganistão. Você sabe o que está acontecendo no Afeganistão por cima, né? Os jornais, está uma confusão lá. Você não tem noção do que a igreja do Afeganistão tem passado. Homens e mulheres estão morrendo lá, porque eles estão pregando o evangelho. E eles não estão parando, eles não cessam. Eles não cessam. Filipe não parou em lugar nenhum. Uma coisa do missionário, quando eu falo do missionário, eu quero que você entenda, existe aquele missionário que vive exclusivamente para o reino, mas todos nós temos o mesmo chamado do missionário. O mesmo chamado de levar a palavra de Deus, de fazer o que Filipe fez aqui. Filipe largou o conforto dele, ele tinha amigos em Samaria já, ele já tinha uma igreja lá, ele já tinha irmãos, e ele partiu para o nada. Partiu para o nada. Como se estivesse dizendo assim, vai lá para Rosário. Ninguém é de Rosário aqui, né? Brincando, viu, gente? Eu amo Rosário, Praia das Areias Brancas.
Não, mas mais deserto ainda. Onde não tinha ninguém lá. Foi por nada. Você não vê Filipe reclamando. Ele pegou, largou o conforto dele e partiu. A missão de Filipe, o cerne aqui, a essência do chamado do missionário, do Filipe nosso, é o seguinte: seja onde eu for, seja o que eu for fazer, eu vou pregar o Evangelho. E é isso que ele faz. Ele está lá, de repente, no meio do nada, está passando o etíope e o eunuco aqui. Pasmem, está lendo a Bíblia. E você sabe o que acontece? Sabe por que tem a igreja? Sabe por que tem o pastor? Sabe por que os crentes precisam aprender a Bíblia? Para poder ensinar aqueles que não conhecem. Para isso que serve a igreja, para isso que o cristão serve. Para poder não só levar, mas ensinar. Todo mundo aqui sabe, a Bíblia não é um livro fácil de ler. Tem uma maneira correta de você ler a Bíblia, mas você precisa ensinar essa maneira correta. Tem textos aqui que a pessoa não entende, ela não vai entender. Por isso que a gente faz aqui na igreja discipulado, que é para ensinar a Bíblia. Ensinar, está vendo aqui? É isso que Filipe fez. Ele aproveitou a oportunidade. O Espírito Santo ali deu uma cutucada nele, ele falou: você chega ali daquela carruagem ali. Chega pertinho. Aí Filipe foi sensível, ele viu o que estava acontecendo. O cara estava lendo o profeta Isaías, não estava entendendo nada. De repente ele entrou naquela carruagem ali e começou a falar de Jesus. Qual foi a última vez que você entrou numa carruagem? Que você foi sensível à missão, a principal missão que você tem, de compartilhar o Evangelho, nem que seja um pedacinho dele, uma porção, nem que seja mostrar o caminho. A gente vive num mundo de doentes, onde as pessoas estão doentes, mas não é doença física, é doença da alma. As pessoas estão tristes, as pessoas estão depressivas, as pessoas estão aí, morrendo, clamando. E você já aproveitou isso para falar: olha, eu conheço o médico dos médicos. Eu não sei muito, mas eu posso aqui, posso compartilhar um pouco da palavra de Deus, daquele que pode transformar, daquele que pode mudar a sua vida. Sabe por que missionários dão a vida e morrem? Porque eles creem na palavra que eles estão levando. Eles sabem que aquela palavra transforma vidas. Eles não estão levando um simples conhecimento. Eles não estão fazendo caridade. Eles estão honrando o chamado deles. Você tem honrado o seu chamado. Aí você pode estar se perguntando assim: mas pastor, é muito difícil. A minha vida é muito difícil. Eu vivo num mundo muito difícil. Servir a Jesus é muito difícil, tem muito problema, muita perseguição. Nossa, às vezes eu quero vir para a igreja e bota a culpa no capeta. O capeta tem nada a ver, o capeta não deixa. Nossa, esse mundo já no magrinho, está horrível esse mundo. Olha ali o capítulo número 8. Olha ali o capítulo 1, depois da perseguição, depois da morte de Estevão. Olha o que acontece ali no capítulo número 8. Uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Olha a tradução da NVT aqui. Varreu a igreja de Jerusalém. Depois ele segue: todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens devotos vieram e com tristeza sepultaram Estevão. Saulo, depois a gente vai estudar Saulo nessa série. E depois ele vira Paulo, o grande apóstolo Paulo. Mas antes dele ser um cara transformado por Jesus,
Olha o que ele fazia, procurava destruir a igreja, ia de casa em casa, arrastava para fora homens e mulheres e lançava na prisão. Você pode ver a tradução exata aqui para você ver, era como se Paulo fosse um cachorro insaciável por prender, por acabar com a igreja. Agora, olha ali, varreu. Sabe o que é varreu? O que ele está querendo dizer aqui? Morte, gente. Prisões. A igreja foi totalmente varrida de Jerusalém. Só ficou os apóstolos lá. Sabe por que ficaram os apóstolos lá? Porque eles eram os pastores. Eles ficaram lá para cuidar daqueles que não puderam ir, para enterrar aqueles que foram mortos, para visitar aqueles que estavam presos. E a galera, todos os discípulos, porque os discípulos não eram só os 12. Os 12 eram os apóstolos, que eram próximos de Jesus. Havia mais discípulos. Se espalharam, fugindo e pregando, fugindo e pregando. É difícil a tua vida. A vida de um crente no Brasil é difícil. A vida de um crente aqui no Rio Grande do Sul é difícil. Cara, você tem ar-condicionado aqui na igreja. Estou falando agora para o crente. Porque tudo isso aqui é para o visitante, é para o cara que ainda não conhece Jesus. Se você é visitante, saiba que isso aqui é uma estratégia que a gente tem para fazer com que você se sinta muito bem aqui dentro. É uma estratégia, tá? Porque tem cafezinho na entrada. A poltrona, quando eu comprei essa cadeira, eu queria uma cadeira que encaixasse, assim, tá? Não tinha dinheiro para comprar uma estofada. Essa foi a melhor para você se sentir bem aqui. Bem aqui. Agora, para você, crente, é difícil a tua vida, crente. Ter ar-condicionado. Igreja limpinha, cheirosinha, com um cafezinho. Tem até sofá na igreja. Tem até sofá. Qual é a perseguição que você tem lá fora? Me diga. Alguém te impede de vir até aqui à igreja? Tem algum policial lá fora que está te cuidando, que está te revistando para ver se você tem Bíblia? Não tem. Eu nunca vi perseguição no Brasil. Nem perto. Mas vai ter. Não tem. Se vai ter, eu não sei. Que a Bíblia diz que o futuro pertence a Deus. Então eu vou aproveitar o agora, o hoje, a liberdade que eu tenho. Você tem igreja ali, não sobrou igreja. Eles foram varridos. Varridos. Não tinha ninguém para contar a história. Porque tem som bom. O som tenta melhorar sempre para ficar melhor ainda. Olha só o privilégio que você tem. Olha só a liberdade que você tem. Ninguém te perseguindo, ninguém querendo mal. Cara, nós precisamos dar valor a isso. Aproveitar essa liberdade. Não ficar reclamando, não começar a ficar colocando desculpa para pregar o Evangelho, para falar de Jesus, para vir na igreja, para servir a Jesus. O pessoal que está lá no Afeganistão, eles têm muita desculpa para dar. O pessoal que está na China e se reúne em caverna, eles têm muita desculpa para dar. Que estão em outros países lá, eles têm muita desculpa para dar. Nós não temos nenhuma desculpa. Nenhuma desculpa. Visitante, não se sinta constrangido com o que eu estou te falando. Eu estou te falando, visitante, de algo que move as pessoas, move os missionários, que transforma vidas. E esse Jesus, esse Deus, ele quer transformar a tua vida. Amém. Quer te trazer da morte para a vida. Fique tranquilo, a gente vai seguir sempre investindo aqui para ser um lugar bonitinho. Agora, quando você vira crente, pode ser embaixo de uma mangueira, no sol, chovendo, você vai estar lá para cultuar a Deus. Amém.
Não importa o lugar, não importa as circunstâncias. O crente vai em qualquer lugar, mesmo que a vida dele corra perigo, corra risco, ele vai estar lá. O cara que eu queria compartilhar com vocês hoje, o missionário que eu queria apresentar para vocês hoje, o nome dele é Jim Elliot. Jim Elliot. Olha a história desse camarada. Olha a história dessas famílias que eu vou contar para você. Antes eu vou ler uma carta dele. Esse cara, ele tinha um coração missionário. Ele é hoje considerado um dos grandes missionários. Um cara que tinha um coração, pulsava por levar a palavra de Deus. E Deus colocou nele um desejo, um amor pelo evangelho entre os índios. E especificamente os Aucas, que viviam aqui no Equador, aqui na América do Sul. Só que era uma tribo indígena que não gostava de gente. Eram muito maus. Ninguém tinha conseguido contato ainda com essa tribo indígena. Era difícil. E antes, quando ele estava indo, ele recebeu esse chamado de Deus, ele escreveu uma carta, principalmente para os seus pais, que os pais dele estavam complicando com ele. Tem certeza, meu filho, você vai largar aqui os States? Nossa igreja é grande. Estou imaginando aqui, né? Não sei se era... Mas eu compreendo um pouco do sentimento do pai. Mas tem certeza, meu filho, que você pode servir a Deus aqui, meu filho. A igreja é grande, tem bastante coisa para fazer, a cidade é grande. Tá certo? Meu filho que já tem várias igrejas, mas ainda tem lugares. Não, o cara estava convicto. Olha só a cartinha dele. Não me surpreende que vocês fossem entristecidos com a notícia da minha ida para a América do Sul. Isso não é nada mais do que aquilo que o Senhor Jesus nos advertiu quando ele disse aos discípulos que deveriam se tornar tão apaixonados com o reino e segui-lo de tal forma que todas as outras alianças devem se tornar como se nunca tivessem sido feitas. E ele nunca exclui o laço familiar. Na verdade, esses amores que consideramos como mais íntimos, ele nos disse que deveriam se tornar como ódio em comparação com os nossos desejos de defender sua causa. Não se entristeçam, então, se os seus filhos parecem abandoná-los, mas em vez disso alegrem-se de verdade, de ver a vontade de Deus realizada com alegria. Lembram como o salmista descreveu os filhos? Ele disse que eles eram como herança do Senhor e que todo homem deveria ficar feliz se tivesse a sua aljava cheia deles. E do que é cheia uma aljava senão de flechas? E para que servem as flechas se não forem para serem atiradas? Assim, com os braços fortes da oração, puxa-se a corda do arco para trás, lançando as flechas, todas elas direto nos exércitos do inimigo. Consagre teus filhos para levarem a mensagem gloriosa. Dê tuas riquezas para acelerá-los em seus caminhos. Derrama tua alma por eles em oração vitoriosa, e tudo que gastastes, Jesus te retribuirá. Essa cartinha ele escreveu para os pais dele, dizendo assim: pai e mãe, fiquem tranquilos, eu tô aqui como uma flecha. Estou com uma flecha aqui estou indo lá para levar a palavra de Deus, o evangelho de Deus. Jim Elliot montou uma equipe, montou uma galera, e o primeiro passo era fazer contato com os índios. Então eles voavam em volta da aldeia, começaram a jogar presentes para os índios, estavam ali tentando ganhar a confiança dos índios. Eles conseguiram um contato, eles conseguiram fazer um acampamento, não do lado da tribo, um pouco afastado da tribo. Eles montaram um acampamento na beira de um rio lá.
Estava indo tão bem a comunicação, estava indo tão bem que eles conseguiram, eles deram de presente para um dos índios, que era um dos líderes lá, um voo no avião. Mesmo o índio que eles deram o voo, foi um índio que traiu eles. Falou para o resto da tribo que os missionários tinham más intenções. Sabe o que aconteceu? Certo dia, alguns índios da tribo, uns 10 guerreiros, foram lá e mataram os 5 missionários a flechas. Mataram e os seus corpos ficaram na beira do rio. A família dos missionários não estava nesse acampamento, mas já estava ali no Equador, estava próximo. Eles ficaram abalados, eles pegaram, voltaram para os Estados Unidos, os filhos cresceram, se formaram missionários também. Sabe o que eles fizeram? Voltaram para a tribo. Voltaram para o Equador. Eles foram na mesma tribo que matou e assassinou todos os pais deles. Eles pregaram o evangelho para essa tribo. Sabe o que aconteceu com essa tribo? Toda a tribo se converteu ao evangelho. Toda a tribo. Essa tribo, ela virou uma tribo missionária entre as outras tribos. Uma tribo que saía para pregar o evangelho. Olha só o legado. Jim Elliot, ele tinha uma frase que era assim, ficou famosa, uma frase famosa até hoje. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Você não pode reter a sua vida e tudo que você tem, mas você pode ganhar algo que você não pode perder. E esse algo é a sua missão de levar a palavra de Deus e vidas serem salvas pelo nome de Jesus. A história segue num dos primeiros batismos que ocorreram na tribo. Um dos primeiros batismos. Um dos filhos do missionário foi batizar um índio. E o índio, antes de ser batizado, ele falou assim: antes eu preciso pedir perdão para você. E fui eu que matei o seu pai. O missionário ficou ofendido, ficou bravo? Não, ele batizou. Ele perdoou, ele batizou. O evangelho, a nossa missão é muito maior do que a nossa vida mesquinha, gente. É muito maior. É muito maior. É muito maior aquilo que nós fazemos para o reino, aquilo que nós fazemos para Deus. Nós somos instrumentos de Deus na vida. Nós somos instrumentos de Deus nas mãos dEle. E nós deixamos muitas vezes de fazer a obra, de servir a Deus por tanta bobagem, tanta asneira, tanta mesquinhez. Olha aí, isso aqui é difícil. Isso aqui é difícil. A esposa do Elliot, ela escreveu vários livros. Tem até um livro ali na nossa biblioteca que se chama Sofrimento. O nome dela é Elizabeth Taylor. Elizabeth Elliot. É Sofrimento alguma coisa. Até no livro parece que ela conta um pouco dessa história. Se você quiser pegar, você pode pegar ali. Perguntaram para ela, se falaram assim para ela, todo mundo que chegava para ela reclamava para ela e falava assim: nossa, lamentava, né? Nossa, como vocês perderam bastante coisa, né? Como que vocês perderam, né? Vocês perderam os maridos, né? Vocês perderam os pais. E ela fala assim: todos falam, todos lamentam sobre o que nós perdemos. Não se dão conta do quanto nós ganhamos. A gente vai perder muita coisa, a gente deve perder essas coisas. A gente não deve se apegar às coisas desse mundo. Que a gente perca mesmo. Eu vou profetizar aqui na tua vida.
Você sabe que eu não profetizo, mas eu vou profetizar. Se for para servir Jesus com excelência, que você perca tudo que você tem de conforto que está te amarrando. Para você se dar conta do teu chamado, da tua missão. Vou dizer para você que ainda não tem a tua vida totalmente nas mãos de Deus. Larga a mão dessas coisas que estão te amarrando, estão te segurando. Isso não vai te dar nada. De nada vale você ter tudo que esse mundo oferece, se você não tem Jesus na tua vida. Nada vale. Nada vale. Tudo isso vai ficar. Tudo isso vai ficar. Mas aqueles que creem em Jesus vivem para sempre. Aí fica a pergunta: a morte dos missionários foi um desastre ou foi uma semeadura? Foi uma semeadura. A morte de Estevão foi um desastre ou foi uma semeadura? Às vezes nós precisamos sofrer, nós precisamos sim de uma perseguição para a gente se dar conta do nosso chamado, da nossa missão, da nossa vocação de levar a palavra de Deus. Fazer que nem Filipe, que Filipe entendeu. Filipe entendeu. É para lá que o Senhor quer que eu vá? Lá eu estarei. Mas fica tranquilo. A tua história não é do Elliot. Não é do Filipe. Aqui é muito bom. Muito bom. Seja a dificuldade que você tiver aí, saiba de uma coisa, que você tem uma igreja. Venha, fale, abre o seu coração. Seja a dificuldade que você tiver, vai ter uma igreja orando, vai ter uma igreja ajudando. Amém. Lá a igreja foi despedaçada, foi varrida. Que não, gente. Agradeça a Deus pela vida que você tem. Com certeza você deve ter as suas dificuldades, deve ter os seus problemas, mas agradeça a Deus. E procure entender o que Paulo fala quando diz que Jesus fala para ele: a minha graça te basta. Quando nós vamos amadurecendo, crescendo, né, chegamos ao ponto de ter essa maturidade aqui dessa família, desses missionários, eles entenderam o que é a tua graça te basta. Eles entenderam o que há de maior valor nesse mundo. Eles entenderam. Posso perder tudo. Posso perder tudo. Eles entenderam o sentido lá, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eles entenderam. Que você possa entender isso. Que você possa crer no Evangelho de verdade. Se você crê de verdade, nada vai te impedir de compartilhar esse Evangelho. Nada vai. Nada vai. Amém? Amém. Vamos orar? Obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Obrigado, ó Deus, pela palavra que lida, Deus, falada aos nossos corações. Palavra, Deus, que nos ensina, nos exorta, Pai, nos inspira, Pai. Nós possamos, ó Deus, aprender com Filipe, nós possamos aprender com esses missionários, ó Deus, que estavam ali com Jim Elliot, Pai. Que nós possamos ver, ó Deus, entender a nossa principal missão nesse mundo, Pai, que é falar de Ti, ó Deus. Nós possamos, ó Deus, ir, ó Deus, por todo o mundo, ó Deus, pregando o Teu Evangelho, ó Deus. E que possa começar pela nossa casa, ó Deus, pela nossa vizinhança, pelo nosso bairro. Nós possamos, ó Deus, aproveitar, ó Deus, as oportunidades que Tu nos dá, ó Deus, para falar de Ti, ó Deus. Para falar do Teu Evangelho, ó Deus, que muda, que transforma vidas, ó Pai. Nós fomos transformados por Ti, ó Pai. Que mais pessoas possam ser transformadas por Ti, ó Pai. Possam
ter, ó Deus, a Tua graça, ó Deus, possa ter, ó Deus, a Tua pessoa revelada a elas, ó Pai. Nós cremos em Ti, ó Deus, nós cremos na Tua salvação. Nos dê uma semana abençoada por Ti, ó Pai. Que nós possamos aproveitar cada oportunidade para obedecer ao Teu ídolo, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Tem um filme chamado Terra Selvagem. Ele é gratuito no YouTube. Ele conta a história do Jim Elliot. Se você não tiver nada para fazer durante a semana, gosta de filme, coloca lá, Terra Selvagem. Amém?